há uma responsabilidade também de recebermos as pessoas. Nós convidamos mais uma vez a igreja, se você tem a possibilidade de acolher pessoas das outras cidades, entre em contato com a secretaria da igreja, porque nós temos irmãos e irmãs que estão vindo para cá, e nós gostaríamos muito que eles pudessem ser recebidos pelos irmãos da igreja. Então, se você é membro da casa, se você é filho da casa, te convido a você entrar em contato com o seu líder de ministério, líder de célula, para que a gente possa receber esses irmãos. Como eu sempre falo, é uma via de duas mãos. Você recebe alguém de uma cidade como Porto Seguro, como Itacaré, né, Aracaju, da mesma forma, quando você for para lá, você também vai ser bem recebido, e isso é uma via importante e muito saudável. Amém? Glória a Deus. Quem aqui tem compromisso? Poucos têm compromisso, né? Pai, vocês fazem da vida? Me avisa aí, porque eu quero pular para esse barco aí, se não tem tanto compromisso assim. Vamos lá, vai. Quem aqui tem compromisso? Melhorou um pouco agora, né? Compromisso é um acordo entre partes para a realização de algo, como por exemplo, um namoro, um noivado, um casamento. Você está empregado, amizade, sociedade. O compromisso entre empregado e empregador, vice-versa. O compromisso com a obra, o ministério da igreja. E o nosso compromisso com o próprio Deus. Todos os compromissos, eles vão exigir ações, atitudes. E claro que com o tempo, os compromissos eles vão se adequando, vão se ajeitando. Em alguns momentos vai exigir um pouco mais de você, outros momentos um pouco menos. Mas o mais importante é que durante o tempo, a aliança desse compromisso, ela mesmo sendo intensa, a fidelidade, a responsabilidade, ela se mantém ali sempre firme, sempre fiel, para que você possa ali sempre fazer a sua melhor parte, oferecendo aquele que você assumiu compromisso, ou com alguém, ou com algo. Mas quando assumimos um compromisso com Deus, nós sabemos que a verdade, ela tem um plus a mais, porque o compromisso com o Senhor, ele exige algo a mais, porque nós não temos só os obstáculos da vida, mas há um obstáculo do próprio inimigo espiritual, que é Satanás, que ele sempre vai tentar impedir que nós venhamos cumprir os compromissos com a obra, com a igreja, com Jesus, de uma forma com excelência. Então a gente precisa estar um pouco mais atento, um pouco mais alerta. E nos momentos onde nós somos provados, tanto nos compromissos espirituais ou nos compromissos naturais, é o momento onde nós poderemos nos manter firmes e mostrar a nossa lealdade. Jesus, como sempre, ele sempre foi e continuará sendo o melhor exemplo de compromisso com a palavra e não com pessoas. O compromisso com a palavra de Deus, ele não permite negociações que nos direcionam para fora da palavra. Estão comigo? Quando temos alguma resistência que nos direciona a não nos comprometermos com a palavra, quando você tem esse compromisso com Jesus, aquilo nem chama a tua atenção, porque você não quer errar, você não quer falhar, você não quer quebrar a aliança, você não quer quebrar o compromisso que você tem com Jesus, por amor àquilo que Ele já fez por você, por causa do impacto que essa palavra causou em sua vida. Amém? Você concorda com isso? Então vamos orar antes da gente continuar. Vamos apresentar também esse momento na presença do Pai. Deus, aqui estamos entrando nesse momento da Tua palavra, palavra que é viva e verdadeira, que nos alimenta, nos sustenta, nos garante a eternidade, a qual nossa fé está embasada. Por isso, Senhor, eu me coloco
aqui como menor, porque eu preciso, depende da tua manifestação sobre minha vida, para transmitir tudo aquilo que o Senhor tem para nós, a começar por mim. Que nessa noite, Senhor, esse compromisso sobrenatural, ele venha a ser esclarecido em nossos corações, aonde nós venhamos assumir a nossa posição, da qual o Senhor tem com a palavra que é viva, que é verdadeira, que assim também sejamos alimentados e transformados em assumirmos esse compromisso com a Tua palavra e com a obra. Vem, Espírito Santo, transforma-nos, molda-nos, segundo a Tua vontade, para que possamos nos parecer mais contigo, Jesus. Sela esse lugar com o Teu sangue, coloca os Teus anjos a nos servir, trazendo a Tua palavra, a Tua revelação, de forma específica e individual a cada coração nessa noite. Assim também repreendo toda a ação do inimigo, repreendendo toda e qualquer falha na comunicação espiritual entre os corações e o Teu trono, onde damos liberdade somente à Tua manifestação e ao Teu Espírito, de revelação aos corações. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Abre tua palavra comigo em João 10, 22 e deixa aberto aí que nós vamos dar uma destrinchada até o versículo 42, do 22 até o 42, a gente vai trabalhar um pouco sobre compromisso com a palavra, compromisso com Jesus, compromisso com a obra. O primeiro versículo diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno, ou seja, essa festa era também chamada Hanukkah. Ela foi estabelecida após alguém ter feito sacrifícios com porcos no altar, e nós sabemos que naquela época existia, por conta da lei, uma direção para as pessoas não se alimentarem dos porcos, não terem muito envolvimento com os porcos, e alguém foi lá e fez um sacrifício no altar com porcos. E essa festa, ela foi estabelecida depois que Judas Macabeu santificou o altar, e aí essa festa se iniciou num período mais de 100 anos antes de Cristo, num período de dezembro, como uma celebração da restauração santa. Lembra que essa festa era no período de inverno. No versículo seguinte diz assim: Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Ou seja, era no período de inverno. Jesus, ele foi até a igreja, ele foi até a congregação, mas esse espaço que acontecia isso, não era na nave principal, não era na congregação principal, era num anexo, vamos dizer assim, numa linguagem de hoje. Jesus não estava dentro do salão principal, ele estava numa área externa, onde também se estudava a palavra. Lembra que era inverno, inverno naquela região é 10, 12 graus, às vezes menos, chuva, neve, era frio, e Jesus estava na igreja. Então fala para alguém aí: se chover ou fizer frio, você não tem desculpa, porque até Jesus foi para a igreja no frio. E naquela época não tinha a meia que nós temos, não tinha a calça que a gente tem, jaquetas térmicas e um monte de coisa, aquecedor, enfim, a gente vê pela história que as roupas daquela época era ali por conta de pelos de animais, mas ia ser um pouco mais difícil. Mas mesmo assim, o povo estava na congregação, o povo ia para a igreja. Jesus, um compromisso com a palavra de Deus, sendo exemplo, independente da temperatura, ou se teria lugar confortável ou não, ele foi até o povo, seguindo na palavra. Rodearam-no, pois os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dizei-o francamente, respondeu Jesus. Já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito,
Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então havia ali um motim. Jesus estava com o povo na congregação, eles estavam estudando a Bíblia, mas ali a galera ainda bolada com Jesus, querendo prestar ali uma armadilha para ver se ele dizia algo que eles pudessem ter em base e poderem matá-lo. Aniquilaram, mas eles não conseguiram um posicionamento radical de Jesus, onde ele firmasse o que eles queriam ouvir, algo que desmoralizasse, por exemplo, a autoridade dos romanos na época, porque eles ali tinham todo o império, eles que conduziam. Mas o compromisso com Jesus era com Deus, não era com homens. Então ele não estava preocupado em falar aquilo que eles queriam ouvir, ele estava preocupado em cumprir aquilo que ele tinha com o compromisso com Deus. Seu compromisso era apresentar o que Deus tinha para oferecer, e não o que eles queriam receber. E da mesma forma é assim hoje. Da mesma forma, às vezes as pessoas procuram palavras, procuram pregações, e hoje com a internet do jeito que está, as pessoas vão para cultos de lugares que nem sabem quem são as pessoas que estão pregando a fundo, mas ficam ali procurando pregações, palavras que venham trazer conforto para aquilo que ela quer ouvir. E esses homens estavam ali não concordando com o que ele estava fazendo, porque havia uma revolução na forma de cultuar a Deus, da forma que Jesus estava apresentando. Então eles procuravam achar situações para tentar armar uma armadilha com Jesus. Eles queriam que Jesus trouxessem uma motivação diferenciada daquilo que estava sendo apresentado. Mas os compromissos com as motivações erradas, elas sempre vão nos levar a desejar algo em troca, porque nós não estamos no espiritual, nós estaremos de uma forma carnal. Então, aquilo que é carnal, elas nos afastam dos compromissos de reino e nos levam a compromissos pessoais. E eles não conseguiam enxergar Deus em Cristo, eles não conseguiam enxergar o Pai em Cristo, conforme nós lemos agora há pouco. Já já a gente vai continuar no versículo. Por isso, eles não assumiam o compromisso de andar com Ele, que foi o que ele falou assim: aquelas ovelhas que me ouvem, elas me seguem, porque elas conhecem a minha voz, e eu conheço a voz delas. A motivação de Jesus era impulsionar as pessoas a crerem que havia um plano de salvação, que havia uma vida eterna. Ele estava demonstrando simplesmente um caminho diferente daquilo que o povo estava acostumado por conta da lei mosaica. E isso trouxe o quê? Instabilidade de fé. E isso abalou um pouco o quê? A autoridade daqueles que eram conhecedores da lei. Eram tão conhecedores da lei que a fé deles, ela estava totalmente embasada só na lei, mas não em aplicar a fé pela fé. Eles não conseguiam enxergar os sinais, os milagres através de Jesus, porque estavam muito presos na lei, estavam acostumados com a lei. Eles só precisavam assumir um compromisso de fé daquilo que Jesus estava ensinando, mas não conseguiam, porque valeria muito mais a pena manter ali na posição que eles estavam, porque ali havia um conforto. Quando nós praticamos a fé, nós somos o quê? Capacitados pelo Espírito Santo. Nós somos direcionados pelo Espírito Santo, e ser direcionado pelo Espírito Santo é assumir compromisso com Deus, e você vai caminhar sem saber aonde vai pisar. Esse é o maior desafio do cristão.
Às vezes você caminha, você anda e nem enxerga a ponte que existe ali, porque é fé, é acreditar, é uma entrega, é um compromisso que você assume, independente se Deus vai dar a resposta que você quer, ou se Ele vai te mostrar ali como vai ser o futuro. Mas quando você ouve a voz e tem o discernimento no Espírito, você simplesmente vai, o resto Ele cuida. Porque seguir a palavra direcionada pelos princípios é algo prazeroso, porque o seu compromisso não é com pessoas, é com Deus, porque nem sempre as pessoas vão dar respostas positivas para aqueles que seguem esse compromisso com Deus. Porque as nossas escolhas, quando assumimos esse compromisso com Deus, o maior objetivo é agradar ao Senhor, tudo é por Ele. Por exemplo, quando nós estamos na rua com o nosso ministério de evangelismo, Atacar para Catar, nós não estamos ali com uma motivação para que sejamos conhecidos. A nossa motivação é marchar para Jesus, é tocar algo sobrenatural para engrandecer o nome do Senhor e as pessoas recebam algo no espírito delas, independente de quem elas são. Outros segmentos pegaria essa organização do ministério e faria algo diferente para levantar recursos ou fama, mas esse não é o foco do corpo de Cristo, esse não é o foco do compromisso que nós temos com Jesus. Estão comigo? Versículo 31, segue lá. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam os judeus: não é por obra não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou de suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos ali creram nele. Simples. Quando nós temos o compromisso com o Senhor, nós temos um compromisso com a sua palavra. Jesus simplesmente respondeu para eles: eu estou usando a própria palavra que vocês usam como lei, onde o próprio Senhor deu um sinal que nós também, com D minúsculo, somos deuses, porque nós viemos do sopro de um Deus Todo-Poderoso. Se nós viemos do sopro dele, somos a imagem e semelhança dele, nós temos essa autoridade como sacerdotes aqui. Jesus, ele usa a própria palavra com o seu compromisso que ele tem com Deus, que o seu objetivo é livrar aqueles que crerem na palavra daqueles que não creram. Haverá momentos difíceis que nós vamos passar durante o nosso período de vida. Alguns situações mais delicadas, mais difíceis, mais complicadas, outros menos. Alguns vão passar um nível de dor maior, um nível de cobrança maior, perseguição maior ou menor, mas quem permanece firme, a sua alma, ela será preservada, e nós poderemos desfrutar da verdade, da palavra. Qual é a verdade da palavra? A eternidade.
Esse é o foco, esse é o objetivo. Por isso que nós nos mantemos com esse compromisso com o Senhor. Quem aqui está buscando o plano da eternidade? Amém. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios, vigiai. O adversário procura o quê? Doentes. O adversário procura os fracos, presas fáceis. Mas seguir o compromisso com Cristo, em Cristo, nada disso pode nos abater. Muito pelo contrário, é nesses momentos que nós podemos encontrar a esperança. Aquela palavra, ela é viva, porque o próprio Senhor já avisou. Jesus, com seu compromisso com Deus, ele afirma que o Pai e ele são apenas um. Para os religiosos ali naquele momento, isso foi uma aberração, foi algo muito forte, foi algo escandaloso. Por isso que os caras pegaram pedra de novo e falaram: não, agora vamos para cima, vamos acabar com ele. Esse cara está muito louco, está viajando. Mas Jesus afirma que, além dele ter uma autoridade como o Senhor, o próprio Senhor também é pai dele, e eles são em um só, e todos nós somos dessa mesma essência. Todos nós viemos dessa natureza sobrenatural quando nós recebemos ele como nosso Senhor e Salvador. A partir daí, o poder sobrenatural do Pai se estabelece em nós, e nós nos tornamos um templo aonde ele habita. Nós, como homens, não somos fonte de sabedoria. Nós precisamos da unção, da capacitação que vem dele, o conhecimento, o poder, a autoridade que vem dele, porque ninguém aqui é fonte. Nós precisamos receber dele. E como recebemos isso? Através da fé, quando nós somos conectados por aquilo que Jesus conquistou ali na cruz, oferecendo o seu sangue. Quando Jesus afirma que também é Deus, que ele revela esse compromisso com a palavra, ele está revelando o que ali? Salmo 82:6: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. O que é isso? Relacionamento com o Pai, conhecimento da palavra. Aí assim eu tenho autoridade para estar na obra. Jesus apenas aplica o seu relacionamento com a palavra para estar na obra, porque quando você aplica a palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma, ela muda, ela molda, ela cura, ela sara, ela transforma, ela convence. Homens sem fé sempre vão questionar, vão pegar pedras, vão tentar nos convencer aos seus anseios, da qual eles se alimentam de forma carnal. Eles vão tentar nos impulsionar para essa maré. Mas quando nós somos tomados pelo compromisso com a palavra de Deus, nenhuma motivação humana vai nos direcionar para caminhos errados. Nós podemos até escutar, entra para um lado, sai para o outro, mas nós não vamos ouvir, porque nós já estamos cheios da palavra, porque nós ouvimos diretamente do Espírito Santo. Então é aquilo que está me convencendo. Quem estiver em Cristo vai estar sempre à disposição, com a sua fé totalmente aplicada na palavra. Suas motivações pessoais, elas podem até assumir compromissos naturais, mas a gente sabe que a motivação natural com um compromisso natural, isso tem um período de conquista curto. Agora, quando nós assumimos tudo que é colocado em nossas mãos e apresentamos no altar, nós colocamos Deus em primeiro lugar. O nosso compromisso com compromissos, eles estão voltados para glorificar o nome do Senhor. Então quer dizer que o Espírito de Deus vai nos capacitar, vai nos direcionar para que aquilo venha glorificar para um plano de eternidade. Como assim, pastor? Eu estou no meu emprego, eu estou no meu trabalho, eu estou no mercado, eu estou na rua, estou dirigindo. Senhor, meu compromisso é contigo. O Espírito Santo vai fazer com que aquilo seja produtivo, para que o nome dele seja glorificado, e que isso venha levar testemunho de eternidade. Estão comigo? Quando apresentamos tudo que envolve nossas vidas a Deus, ele sempre vai trazer uma direção. Mesmo se pessoas
ou alguém não acredita em você, ou não quer te apoiar em um projeto que vem de Deus, isso não vai te desmotivar, porque nós não somos motivados, ou não somos alimentados por combustíveis que vêm de pessoas. Quando nós apresentamos no altar, o combustível é movido pela fé, por princípios da palavra, pela verdade da palavra. É isso que nos alimenta, é isso que nos sustenta, como por exemplo, seguir os nossos dias firmado na palavra, porque sabemos que é um plano de eternidade. Se tem um contrato, se tem um documento que nos garante isso, não tem, mas pela fé, sabemos o que Jesus conquistou ali, é o que nos garante. Então é com essa mesma fé que eu preciso me manter firme, e não ouvir o que os outros pensam ou dizem. Estão comigo? Quando há uma direção, quando há um propósito, segue firme, deixa o Espírito Santo continuar te ministrando. Como eu falei agora há pouco, Jesus ele foi no inverno, lá para o templo. Ele não ficou pensando, vou assistir algo online, hoje está legalzinho, friozinho, uma chuvinha boa, ficar aqui embaixo do cobertor no sofá, vou ver online o culto. Não, está inverno, agora que eu vou mesmo, agora eu vou ver quem é crente. Aí chegou lá, ele foi usado no inverno. Talvez a congregação lá podia estar até meio vazia, mas ele foi usado no inverno para trazer uma palavra que vem edificar nós até hoje. Então, se está difícil, permanece com seu compromisso com Deus, porque é nesses momentos que Deus vai usar mais a sua vida, ou Ele vai usar situações para sustentar a tua vida, porque ali é momento também onde estamos sendo provados. Se Jesus tivesse ficado em casa, Ele jamais teria vivenciado essa experiência que pudesse nos ministrar hoje, mas por Ele ter um compromisso com o Pai, Ele foi. Ele não dependeu de terceiros. Por ter o compromisso com o Pai, ele fortaleceu a aliança dele com o Senhor, e como resultado, mesmo sendo julgado, perigando ali a ser apedrejado, o que ele faz? Ele solta, ele libera a palavra, ele libera o ensino, ele ministra, mesmo com o clima ali tenso, todo mundo ali igual, tipo onça em cima de um animalzinho para poder se alimentar. Ele deixou o circo pegando fogo, saiu de fininho, mas ele liberou o profético. Ele liberou o compromisso que ele tinha com o Pai precisava ser liberado. E a gente leu até agora há pouco que quando ele se retira, ele vai para um ambiente mais calmo, mais tranquilo, e aqueles que ouviram dele e entenderam no Espírito, foram atrás dele e reconheceram. Amados, não é na força, não é na violência, não é nem no nosso tempo. E veja que Deus foi tão cuidadoso, que nem deixou Jesus saber ali naquele momento, quem tinha recebido. Jesus precisou se retirar da onde ele ministrou, para depois ele ouvir os testemunhos. Nem sempre teremos os resultados no momento que estamos plantando, porque o nosso compromisso é com Deus. Nosso compromisso não é com resultados, não é com pessoas que vão dizer sim, estamos junto, tapinha nas costas, acredito em você. A gente não precisa de resultados como esse, porque quando nós permitimos o Espírito do Senhor entrar em nós, nós somos curados, somos tratados, não há rejeição, porque o Senhor ele preenche todo o vazio, porque o amor dele, a glória dele vem. Por mais que você tenha sido pisoteado, as pessoas te chatearam, isso não vai atingir, porque isso não condiz a nós, mas a palavra dele. Então Jesus viu ali que a galera estava tumultuando, estava querendo pegar ele, mas ele liberou o profético, ele ensinou a palavra, ele fez a parte dele, que ele tinha compromisso com o Pai. E nos últimos versículos que nós lemos ali, aliás o último foi: e muitos ali creram nele. Só depois que ele se retirou, que aconteceu os frutos.
Não somos nós que vamos convencer, não somos nós que vamos manipular resultados dentro da nossa casa, no nosso trabalho, mas é o Espírito do Senhor. Quando você está direcionado pelo Espírito do Senhor, as coisas vão acontecendo, sem que você faça força, só que não é no nosso tempo. O nosso tempo é se manter firme nesse compromisso com Ele. Então, quando nós fizermos algo para Deus, quando você fizer algo para Deus, não espere elogios, espere críticas. Podia ter feito desse lado, podia ter feito do outro lado. Por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Por quê? Porque são poucos os... Só 3 pessoas lendo a Bíblia. São poucos os ceifeiros, trabalhadores. É muito mais fácil ficar no inverno em casa. Se fosse eu lá, tinha feito assim, assado, pá. Agora, quando você põe a mão na obra, não espere tapinha nas costas. As aflições virão, a perseguição virá. Faça com a motivação certa, para Jesus, porque resposta de homens não alimenta. Respostas de homem só alimenta ego. E se a gente pegar isso, a gente traz a glória para nós. O que a gente tem que fazer? Quando agradecerem, quando parabenizar, glória a Jesus. Jesus capacitou, Jesus preparou, Jesus direcionou. Que é bom também você glorificar o nome do Senhor pela vida que está sendo usada. É importante. As pedras que foram apontadas para Jesus, não espere que isso também não vai acontecer com a gente. Mas só os corajosos do Senhor permanecem, amém? Como só os corajosos também colhem os frutos. Jesus colheu o fruto depois que ele foi embora, porque ali ele mexeu na terra, ele semeou, ele arou. Quando ele foi embora, que foi crescer, ali na frente ele viu que muitos creram nele, porque só aqueles entenderam. Mas esse resultado não era para glorificar o nome de Jesus, era para glorificar o nome do Pai. Nossos compromissos são para glorificar o nome do Pai. E o compromisso com Deus, ele só amadurece dentro de nós, ou através de nós, quando a gente investe de forma pessoal. Quando você abraça um compromisso com Deus, estando na obra, servindo, ajudando a liderança, ajudando os obreiros, apoiando os pastores, sendo um semeador, sendo um cooperador, participante, os resultados, eles só amadurecem com tempo, com dedicação, e você só compreende se a tua vida é movida com oração e leitura da palavra. Se você depender de culto só para orar, se você depender de culto para no louvor levantar a mão, se você depender de culto só para aquele momento ler um salmo, ler versículos, vou falar para você, irmãos, corre atrás. Os dias do Senhor estão chegando, e qualquer vento pode te afastar. Salvação, ela é individual. O compromisso com o Senhor, ele precisa amadurecer, e esse amadurecimento só acontece quando eu tenho a minha particularidade com o Senhor, porque aí eu vou me conectar no Espírito, e aí eu vou me conectar com o corpo, eu vou me conectar com a cabeça, que é Jesus. Infelizmente, durante a caminhada cristã, e nesses tempos agora, a gente vai ouvir muitas pessoas falarem de Jesus, mas muitos de forma sedutora, para obter vantagens, para chegar em lugares de visualização, de promoção, e isso vai aumentar cada vez mais nesses finais dos tempos, devido ao coração enganoso do homem. 2 Timóteo 3, de 1 a 5 diz assim: sabe porém isto, nos últimos dias
sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Isso não está chegando, isso já chegou. Isso está descarado dentro do corpo, pessoas ainda não transformadas, mas com outras intenções, e outros do lado de fora, descaradamente, com o coração totalmente ingrato, tentando trazer toda a glória para si, um compromisso consigo mesmo, não com o corpo. A palavra aqui sendo clara, sendo objetiva, que as pessoas estão com o coração para elas serem aprovadas, para que seus destinos sejam aprovados, para que eles sejam glorificados. Mas aqueles que estão maduros na palavra, que têm esse compromisso com Deus, que têm esse relacionamento com Deus, eles vão ser provados até por pessoas assim, mas por compromisso estar firmado na palavra, não será convencido, não será impulsionado a andar com pessoas assim. Homens só servem como referência enquanto estiverem firmes com seus compromissos com Deus. Para quem conhece a palavra, você vai olhar para homens que têm compromissos com Deus. Fugiu disso, você pode até ter uma referência, mas procure homens que tenham compromisso com Deus. A nossa maior referência é Jesus. Cristo sempre será a nossa maior referência. Independente da nossa fragilidade física e emocional, Ele sempre vai estar à disposição para cuidar de nós, para nos alimentar, para cuidar do nosso físico, para nos livrar da tentação. Jesus, no seu momento de maior fragilidade, ali no período de jejum, no deserto, Lucas 4:4 diz assim: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ou seja, ele responde para Satanás assim: está escrito. Ou seja, palavra. Ele não falou dele, ele não falou o que ele acha, o que ele pensa, ele não ficou falando de experiências próprias, ele falou da palavra de Deus. Satanás, você pode vir aí com o governo, você pode me oferecer tudo que você está oferecendo, mas o meu pai diz que está escrito isso. Se alimentar da palavra é onde você vai apresentar a base. Foi o que Jesus fez. Ele apresenta a base dele, ele apresenta os seus valores, ele apresenta os seus princípios, ele revela que o seu compromisso está fundamentado na palavra e não com ofertas que o homem pode oferecer. A sua força é argumentada porque o seu alicerce é sólido, é numa casa que está sustentada na rocha, não numa areia, que pode desabar por qualquer vento. Se você ainda estiver em momentos que você está oscilando, ora está bem, ora não está bem, ora está bem, ora não está bem, ora estou firme, ora não estou firme, é porque a sua vida ainda não está sendo sustentada pela palavra. Você ainda está consolidando a tua vida em fatos, em histórias, em achar que talvez sim, pode ser, mas quando você apresenta a tua vida, você vai entrar em algo linear. Pode até ter muralhas, pode ter aflições, mas a tua fé, ela não é ali abalada. Se há oscilação de fé, é porque existe mais velha criatura do que o homem espiritual, do que a mulher espiritual que Deus te chamou. Quando nós assumimos um compromisso com Deus,
é um compromisso que nós temos para que a obra dele também faça parte de nossas vidas. Tipo, quando eu assumo algo com o Senhor, eu tenho que mostrar o porquê eu assumi. Tem pessoas que ainda não entenderam o que é um compromisso com Deus. É como se estivesse assumindo o compromisso, deixa eu ir até ali tomar um copo d'água. Algo cotidiano. E aí dão respostas assim: pode deixar que eu vou, eu fico no seu lugar, estou indo, eu faço. Eu vou estar colado, é minha vez, deixa comigo. E é um tal de todo mundo falar, tá uma correria, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas vamos lá. É minha vida, minha casa, minha vida, né? Meus afazeres, tudo menos um compromisso sério que represente algo importante para Deus. Nosso compromisso com a obra, com o corpo, não é com pessoas, não é com líderes, não é com pastores, é com Deus. Honrar os líderes, honrar os pastores é um complemento. É respeito. E isso tudo é para glorificar o nome de Deus, não de si mesmo ou de terceiros. Quer dizer que o meu posicionamento, o meu comportamento, eu estou representando o nome de Jesus. Como que eu vou carregar o nome de Jesus num compromisso, sendo que eu não tenho compromisso? Que tipo de representação eu vou dar como testemunho para aqueles que ainda nem conhecem a palavra? Lucas 9:60. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Diz também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não precisa nem explicar. Para servir seguindo o compromisso com Jesus, significa deixar muitas vezes afazeres pessoais, estar com família, estar com familiares. Arar na obra com Jesus é traçar uma linha reta, focado em glorificar o nome dEle. Estão comigo? Sem olhar para trás. É simplesmente confiar nesse compromisso, confiar no Senhor, entender que Ele está no controle, arando a terra. Lá na frente você vai saber da colheita. É uma linha reta que só se torna reta para aqueles que seguem a Jesus. Por que se torna reta para aqueles que seguem a Jesus? Porque você vai no foco. Se você olhar para trás, a linha que Jesus traça para nós, ela não faz sentido. Ela vai estar cheia de curva, vai fazer L, vai fazer C, vai fazer um V, vai subir, vai descer, vai dar volta. Você olha, você não vai entender nada. Mas se você ficar olhando para trás, mas por que Jesus está fazendo desse jeito? Já era, perdeu. Porque aí você vai entrar no racional. Por isso que a gente tem que olhar para frente, olhar para o foco, mantendo o compromisso. Se olhar para trás, você nunca vai entender o que é a linha reta no espírito. Porque se olhar para trás, o coração pode questionar o trabalho de Deus, perder o compromisso que existe com Ele, porque a tendência do homem é querer corrigir. E é onde a gente se engana, em querer endireitar o que é reto para Deus. Só que isso nunca vai acontecer. Vai acontecer o quê? Frustração, porque se torna um compromisso para homens. Eu achava que tinha que ser assim, assado. Hebreus 2:1. Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei, vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu:
escreve a visão e Abacuque, né? Quando eu falei Hebreus, Abacuque 2, desculpa, gente. Vou até voltar. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Ou seja, nosso compromisso com Deus, eles só poderão ser vistos com o tempo, com a apresentação de como ofereceremos aquilo para Deus. Só que o que oferecemos para Deus, embasado na sua palavra, ele é importante ser visto também, mas não para que sejamos glorificados, mas para que ele seja glorificado, para que outras testemunhas possam ali serem edificadas com os frutos. Abacuque aqui, ele inicia o quê? O ministério da comunicação. Quando Deus usa a vida dele ali, fala, ó, escreve de uma forma que todo mundo veja, aí começou a comunicação. Tá vendo, Lud? Segue Abacuque, bota para todo mundo ver. Deus pediu para ele anunciar. Abacuque, bota no outdoor aí, põe no Instagram, põe no Face, coloca no Zap de todo mundo, para que todo mundo enxergue a obra realizada que eu estou fazendo. O objetivo de Deus é exemplificar o quê? O coração de Abacuque. Ele quis mostrar, não para que Abacuque fosse exaltado da forma que ele fez com excelência, mas para Deus mostrar o coração do que é, de como é um coração de quem serve com compromisso. Esse era o objetivo do Senhor. Salmos 84:10, foi até os Salmos que a gente abriu aqui. Porque vale mais um dia nos átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas dos ímpios. Davi está dizendo aqui, eu prefiro estar na congregação, eu prefiro estar na igreja do que estar em qualquer outro lugar. Davi esclarece a importância de estarmos congregando no templo físico. Ele quebra todas as teses que muitos têm levantado aí, que não precisa ir para a igreja. Um absurdo isso. Se o próprio Jesus no inverno foi para a igreja, se o próprio Senhor Jesus foi ali quem estabeleceu o apostolado para formar as igrejas, como que não precisa ter igreja? É onde a gente cresce, a gente amadurece, ferro com ferro se afia, onde os irmãos, as irmãs ali aprendem a lidar com todas as personalidades, um vai crescendo com o outro, o testemunho de um edifica o outro, um vai orando pelo outro. É o corpo. Se Jesus é o cabeça, como é que vai faltar o dedinho, a mão? Não vai vir para o corpo? Não tem como. Você crê nisso, irmão? Então, dentro do corpo, na estrutura física, a congregação é onde tem comunhão, relacionamento, é onde nós adoramos ao Senhor como corpo. E aí nós não temos que dar a valorização a esses que estão dizendo o contrário. Ficar em casa, isso já passou, tem mais de 2 anos. Tem que estar no corpo, tem que estar no aprisco. Jesus foi um exemplo desde criança, desde os 12 anos que a palavra relata aqui. Ele fugiu dos seus pais para ele poder ir ali aprender com os sacerdotes. Jesus congregava. Os apóstolos seguiram o exemplo de quem? De Jesus. Atos 5:42 assim: e todos os dias, isso depois que Jesus foi arrebatado, no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. O que eles não cessavam de ensinar e de anunciar? O que eles aprenderam, o que eles viram como exemplo. Compromisso com Deus, ele também é com a sua própria palavra, que se preenche com a obra, o servir,
mas também na congregação com o corpo. Não caia no engano que essas coisas não são necessárias. Não fique na ilusão que caminhar sozinho, se alimentar sozinho, é a melhor forma. Não se preocupe em achar que todo mundo está errado. Muito pelo contrário. Há muita igreja boa, amados. Há muita igreja boa. Aliás, tem uma no Bola de Neve Salvador, tem um Bola de Neve Salvador que eu indico. Não caia no engano, na mentira de caminhar sozinho, porque é isso que o inimigo quer fazer. É isso que o lobo quer fazer. Quer levar ali a sua presa e deixar num canto sozinho, e depois você vai esfriando e nem percebe por quê. Porque o seu compromisso não está mais com Deus, está consigo mesmo. Estamos em tempos de apostasia. Muitos vão alimentar esse tipo de mentira. O que nós precisamos é simplesmente sermos estudiosos, conhecedores da palavra, ter tempo de oração individual, estar junto com o corpo, entendendo que Cristo é o cabeça e nós fazemos parte desse corpo, que nós precisamos nos manter aquecidos, estar unidos junto com o outro e não cairmos nesse engano. Amém? Feche seus olhos. Apenas aí medite nessa palavra que eu vou ler de Efésios 4,14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. O compromisso com Deus nos faz meninos, nos torna crianças no espírito, mas nos tira da meninice e da inconstância. Não deixa essa maturidade por fé, não deixa nenhum vento de doutrina religiosa trazer engano ao nosso coração. Por quê? Porque você se alimenta da palavra. E quando você se alimenta da palavra, quando você ouve algo que destoa, o Espírito Santo desperta um alerta no teu coração. E eu, como pastor, como sacerdote separado pelo Senhor, eu jamais ousaria em usar o altar para não pregar a palavra, porque eu sei da responsabilidade que há nas minhas mãos, sei da responsabilidade que é um compromisso com o Senhor. Jamais eu traria atividades, eventos para essa igreja se Deus não falasse comigo antes. Jamais eu envolveria o corpo, a igreja, em atividades, em eventos para querer likes. Muito pelo contrário. Minha esposa sabe, me conhece, o quanto eu sempre fui cuidadoso com isso, tanto no sentido de não sobrecarregar, quanto no sentido de não manchar o altar, devido ao compromisso que eu tenho com o Senhor. E quando você assume esse compromisso, amados, há uma responsabilidade, há um peso, mas é o peso que vem da glória dele. É um peso que vem da glória dele para ele ser glorificado. Então ele mesmo te dá o combustível para você poder carregar aquilo que ele mesmo está te chamando. Ele vai te capacitar, seja qual for a obra que ele está te chamando.
Ele capacita, Ele sustenta, Ele alimenta, Ele mantém, Ele direciona. Porque você está indo por fé. Talvez você não enxerga as pontes para chegar nesse compromisso, mas por fé, Jesus já colocou as pontes. Ele só precisa que você vá. Ele só precisa que você não tire a mão do arado. Ele só quer que você creia, que você permaneça. O resto é com Ele. Talvez houve algum período de inconstância. Alguns ventos bateram aí, trouxeram dúvidas no seu coração. Você ficou meio temeroso. Será? Pode ser, talvez. Até se envolveu, mas não se entregou. Mas essa palavra, ela vem para quebrar tudo aquilo que é racional dentro de nós. E isso é só o Espírito que convence. A palavra está sendo liberada. O Senhor, Ele só precisa encontrar um coração aberto para Ele poder entrar. Jesus, Ele só quer direcionar sua vida em verdade, em amor, para que você cresça com Ele sendo cabeça, de forma ajustada, ligado, sendo auxiliado pelo Espírito, fazendo parte do crescimento do corpo, para que tudo seja edificado em amor. Além de ser uma noite de assumir o compromisso, é uma noite de restauração de aliança com Ele. O Senhor vem e fala com o corpo, fala com a igreja, fala com todos nós. O Senhor fala com a liderança, fala com obreiros. Porque eu vejo alguns como se estivesse em cima do muro ali, olhando só com os olhos ali, sem mesmo deixar que vejamos a sua cabeça. Mas Jesus vem hoje falando para você assim: eu quero você por inteiro, não só assistindo. É uma entrega. É uma entrega. É confiar em Jesus. Deixa o Espírito agir, deixa o Espírito agir. Enquanto isso, vamos adorar Jesus. O fogo queima em mim, muito mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você e eu. Eu sou teu, você é meu. E eu quero ficar na tua presença.
além. Estou à procura de algo novo. Preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo. Eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você e eu sou teu, você é meu. Eu quero ficar na tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Diga o nome dele. Jesus, 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 só quero você. Jesus, Jesus, só quero você. Antes de orarmos com a igreja, orarmos com o povo, eu quero orar por aqueles que se entraram aqui hoje pela primeira vez, ou até mesmo já estão algumas vezes e ainda não receberam Jesus como teu Senhor e Salvador. O mundo ele tem exigido muito das pessoas. O mundo tem forçado as pessoas a pensarem, a acharem que elas são super poderosas, que elas conseguem, que elas fazem, que elas realizam, que elas vão conquistar, que vai fazer, vai acontecer. Tem exigido metas em cima de metas, e isso tem gerado muita ansiedade, muitas doenças emocionais, porque ninguém é super-herói. Nós dependemos do poder de Deus, porque nós somos a imagem e semelhança dele. O Senhor, ele nos formou, ele nos criou para um propósito, para sermos adoradores dele. Esse é o foco principal da nossa existência, para que quando formos recolhidos nós possamos desfrutar da vida eterna. Quando você tem esse entendimento no teu espírito, é porque você compreendeu a importância do que é ter Jesus como teu Senhor e Salvador. A tua vida ela muda, a tua história ela muda, porque você passa a depender dele. Ele vai te direcionar, ele vai te capacitar, ele vai te direcionar de como conduzir tua vida, como conduzir o casamento, como conduzir um relacionamento, como restaurar relacionamentos. Preciso que abaixe um pouquinho os instrumentos para mim, por favor, aqui no retorno. Porque assim, quando você coloca Jesus em primeiro lugar, o reino dele ele se estabelece na tua vida. E ser governado pelo Senhor dentro do reino sobrenatural dele significa que tudo coopera para aqueles que amam o Senhor. E aí a responsabilidade
de ser, de fazer, de acontecer, é dele, porque você entregou tua vida para ele. E aí você vai focar em estar debaixo dele, sem olhar para trás, porque você vai seguir num caminho de retidão, se enchendo da palavra, tendo comunhão com ele individual. Ele vai te sustentar, ele vai curar a tua alma, ele vai curar tuas emoções, ele vai curar o teu físico. E se você quer esse estilo de vida, é apenas com um ato, com uma atitude. A igreja está com os olhos fechados, porque está todo mundo no Espírito, querendo receber mais dele. Mas é um ato que você pode orar e declarar, reconhecendo ele como teu Senhor e Salvador. E eu quero te ajudar nisso. Se você deseja receber Jesus como teu Senhor e Salvador, esse é o momento. Da onde você está, levanta a sua mão direita, a outra mão, coloca sobre o seu coração e repete a oração que eu vou fazer. Eu vou te ajudar a você fazer uma oração confessional. E ela começa assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu declaro que a minha vida pertence a Ti. Todas as minhas escolhas, decisões e o meu destino, a partir de agora, eu não quero mais estar no controle, mas eu quero que o Senhor Jesus Cristo assuma o controle de toda a minha vida. Por isso, Jesus, eu me entrego a Ti, de corpo, alma e espírito. Escreve meu nome no livro da vida, para que quando a igreja for arrebatada, eu possa gozar da vida eterna contigo. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Uma salva de palmas para essas vidas. Vocês que fizeram essa oração presencialmente, ou se você fez isso também pelo YouTube, nós temos um ministério da igreja que chama Boas-Vindas. Essas pessoas que estão com pranchetas aqui na frente, lá atrás, são pessoas que representam esse ministério, e nós queremos conhecer um pouco mais você. Deixe o seu contato, que nós encaminharemos você para uma célula, ou se você quiser uma oração, eles também vão encaminhar você para receber uma oração, um aconselhamento. Nos dê essa oportunidade de ajudarmos você a dar esse primeiro passo que você está dando, de andar junto com Jesus. Se você veio pela primeira vez, da mesma forma, deixe um contato, para que nós tenhamos a oportunidade de passar a programação da igreja para você. Amém? Glória a Deus. Vamos se colocar aí, pé, igreja. Repete essa oração comigo. Senhor, eu creio que o Senhor me chamou para me encher da Tua vontade, do Teu querer e do Teu Espírito. Por alguns momentos eu possa ter oscilado e errado diante da Tua presença. Me perdoa pela minha fragilidade de desacreditar na Tua palavra, de não continuar arando a terra e às vezes até pensando em desistir ou até tirar a mão do arado. Me perdoa também se o Senhor tem me chamado a Te servir e eu ainda não obedeci. Nessa noite, com o corpo, com a igreja, estamos aqui orando em uma só voz, para clamar o Teu poder e o Teu perdão sobre nós. Que a Tua justiça seja estabelecida sobre nossas vidas, onde nós venhamos assumir o compromisso contigo através da fé, daquilo que nós não vemos, mas no que cremos, que é o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Espírito Santo, quebra agora toda ação do inimigo que impediu de eu prosseguir para o alvo e me tornar
um outdoor de testemunho, porque agora eu assumo o meu posicionamento como cristão, como servo do Senhor Jesus Cristo, como sacerdote para esses últimos dias, em levar a tua palavra, o evangelho, as boas novas, o plano de salvação, aonde eu for, aonde eu estiver. Se você crê, dê a sua melhor salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Declara assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso pão nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo esteja sobre ti, sobre tua casa, que você possa ter uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém? Fala para quem está do seu lado, se você não fez a inscrição, vai até o balcão, que eu vou lá junto com você e vou te abençoar. Deus abençoe e boa semana, amados. Quarta-feira o mutirão, hein?